Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira, que possamos estudar e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. O título do nosso estudo hoje é A Glória de Jerusalém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esta noite, por esse momento na sua presença. Que o Senhor me dê a condição de ensinar teus filhos, que o Senhor fale através de mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que teu povo ouça a tua voz e entenda a tua palavra e se achegue mais ao Senhor e se afaste deste mundo caído de pecado. Me ajude a transmitir a sua palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo, A Glória de Jerusalém. Vamos falar hoje sobre Jerusalém, né? Jerusalém, aqui do capítulo 60 de Isaías. Então, muito em breve, tudo o que está escrito neste capítulo 60 de Isaías se cumprirá. Muito em breve este capítulo será cumprido. Então, o versículo 1 nos diz assim: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, este verso, nos diz, está falando da volta de Jesus para este mundo, para Jerusalém. Nós encontramos isto no Novo Testamento, em Mateus 24, do 29 ao 30. Então, vou ler lá em Mateus. Que luz é esta que Isaías, está falando aqui? Mateus 24, capítulo 24, versículos 29 ao 30, nos diz o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E também o Apocalipse, capítulo 19, os versos 11, 14 e 15, nos diz assim. No Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 14 e 15. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui este que vem, Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Então, a luz é Jesus, ele vem. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, quando Jesus vier, ele vem glorioso. Ele é a luz do mundo, como diz lá em João, capítulo 1. Ele é a luz do mundo. Então, ele vem para alumiar toda essa terra com a sua glória, com a sua presença, com a sua justiça, com o seu poder. O versículo 2 nos diz o seguinte: Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti
o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Então, versículo 2 nos revela como estará a terra neste tempo. Neste tempo, a terra estará literalmente escura, pois não haverá luz elétrica, pois tudo será destruído. Mas também o mundo estará espiritualmente em completas trevas, porque estão no pecado. E é por isso que aqui diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Então, as trevas, a falta de luz no mundo, luz física, mas luz espiritual, né? Aqui diz, e a escuridão os povos. Então, a terra está coberta de escuridão, mas os povos, as pessoas também, porque Satanás tem cobrido estas pessoas de mentiras, de engano, e essas pessoas vivem no engano. Mas a luz vem, e a terra vai deixar de estar na escuridão e passará a estar na luz. Que glória! Está perto desse dia acontecer. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Oh, glória! Versículo 3 está falando do governo milenar de Jesus nesta terra, onde os gentios andarão sobre a luz que é Jesus. Eles andarão na palavra de Jesus. Por isso que diz: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. O versículo 4. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão em teus braços. Então preste atenção que aqui está falando de Jerusalém. Aqui está falando do governo milenar de Jesus. E o versículo 4 está falando, né? Todas as nações irão a Jerusalém, mas todos os judeus, todo Israel, que mora em outras nações, voltarão para a nação de Israel e terão seus filhos em sua terra, Israel. Então, esta profecia é para o tempo do governo de Jesus. Mas muitos estão interpretando como se fosse para agora, né? Mas é no milênio, no governo de Cristo, todos os judeus voltarão para Israel e lá adorarão o Rei dos Reis. Aqui em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 45... do 45 ao 49, nos diz o seguinte. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é... O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, o segundo homem é o Senhor, é Jesus, é o Messias. Ele é do céu. E diz mais, né? Qual o terreno, tais são também os terrenos. Então, como são os homens terrenos, como é o terreno, como é o pecador, também os terrenos, os pecadores. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então, qual Jesus, também os que são de Jesus.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, do homem carnal caído no pecado, né? Assim traremos também a imagem do celestial. Então, um dia, todos nós teremos novamente a imagem e semelhança de Jesus. Porque nesta terra, por mais que a gente se esforce, sempre estamos pecando, né? Então, em 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, Paulo nos revela que o primeiro que veio foi o terreno, não o espiritual. Então, o primeiro homem que veio foi o terreno, não o homem espiritual. O Adão terreno, não o Adão espiritual. O Adão terreno representa o homem caído no pecado, o dominado por Satanás. O homem espiritual é o próprio Jesus, e os que já têm Jesus como seu Salvador e que andam na direção do Espírito do Pai Eterno, logo o primeiro que virá antes do verdadeiro Messias será o falso Messias, pois ele representa o homem terreno. Antes da volta de Jesus para os judeus, é necessário que o anticristo, que representa Satanás, venha para levar os dele. Então, o anticristo está vindo para os dele, para os de Satanás, para o joio, se agregar, se aproximar e servir a ele. Satanás, usando o homem, governará todo mundo e dirá que é o verdadeiro Messias, mas será para enganar todos aqueles que rejeitaram o verdadeiro Messias, né? E estão destinados à perdição eterna. Que em Romanos, capítulo 1, versículos do 18, vamos lá, Romanos 1, capítulo 18, versículos, Romanos 1, Romanos 1, versículo do 18 ao 25, nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Preste atenção. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eterno. Amém. E aqui ainda tem também 2 Tessalonicenses, né, que também nos fala sobre isto, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 7 ao 2, Paulo fala a mesma coisa. Aqui em 2 Tessalonicenses 7 a 12, mas eu vou ler finalzinho, que diz assim:
e com todo o engano, lendo 9, e esses, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviou a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, esta é a realidade daqueles que vão seguir o anticristo. Por quê? Porque o anticristo tem que vir primeiro. Ele representa o homem carnal, o homem desobediente, o homem que não quer saber de Deus. O Adão que caiu da graça, né? Caiu da santidade para o pecado. E todos com Adão pecaram. E todos em Cristo têm a oportunidade de voltar ao Pai Eterno. Mas nem todos querem, a maioria não quer. Então, o inimigo de nossas almas, ele vem para rebanhar esses que não querem. Então, por isso, Satanás, que representa a parte terrena da pessoa, a parte carnal, a parte que anda na sua própria vontade, né? Virá primeiro, depois virá Jesus, o verdadeiro Messias, aquele que é o Deus conosco, o Deus homem, o Deus filho, o verdadeiro Messias dos judeus. Então, primeiro vem o anticristo para enganar, vem com a mentira, para enganar, só será enganado aqueles que não querem Deus de verdade. E eles vão seguir o anticristo, vão aceitar o seu governo, vão aceitar o seu sistema, mas os de Cristo não vão aceitar. Então, depois que o anticristo reunir todos os dele, toda a sua descendência, todo o joio a ele, então Jesus virá para recolher o seu trigo e para lançar o joio no fogo eterno. Então, Jesus, o verdadeiro Deus Filho, Jesus, o verdadeiro Deus Filho, o Santo, o Perfeito, o Todo-Poderoso Deus, né? Depois que o falso Messias estiver no final do seu governo terreno neste mundo, coberto literalmente e espiritualmente de escuridão, então Isaías 60 se cumprirá. Então o verdadeiro Messias aparece no céu, né? Trazendo luz, porque ele é a luz. Então o verdadeiro Messias aparece no céu para alumiar este mundo que estava e agora ele está sendo todo coberto de escuridão. E ele vai ficar escuro literalmente, mas também espiritualmente. Quando Jesus vier, ele é a luz e vai alumiar todo este mundo. E os do maligno verão a verdadeira luz e se lamentarão por terem escolhido e sido marcados pelo diabo. Você pode ler isso em Apocalipse 1. Vou ler lá Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Que nos diz assim. Vamos lá, Apocalipse 1, 7 e 8. Nos diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Jesus aqui está falando dos judeus, dos romanos, né? Porque os judeus o condenaram, mas os romanos também. E quem foi que transpassou Jesus? Foi os romanos. Foi a espada dos romanos que transpassou Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus, ele vai vir sobre as nuvens com glória e muita luz. E todo olho vai ver, e todos aqueles que rejeitaram Jesus se lamentarão e também serão mortos, porque ali haverá uma guerra entre Jesus e Satanás, entre os de Jesus e os do diabo. Jesus o destruirá. Então isso vai acontecer muito em breve. Isaías 60, versículos 5 ao 9, nos diz o seguinte: chocam ovos de... Bem aqui. Eu li o 3 ou por 4. O 4 eu não li. Então vamos lá. Ninguém há que clame pela justiça. Estou no 9, desculpe. É 60, não é 59 não. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. A ti, teus filhos verão de longe, e tuas filhas se criarão em teus braços. Então verás, serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. Então aqui Isaías está falando de Jerusalém, né, de Israel. Então o verás, então Israel verá, serás iluminado, será iluminado, né? Por que será iluminado? Porque a luz estará lá. A palavra verdadeira estará lá. Jesus estará lá. Hoje Israel não está iluminada porque rejeitou Jesus. Não quer Jesus. Não aceita Jesus. Então Israel, esse Israel de hoje está nas trevas. Mas em breve a luz vai vir. Aqui no versículo 1 diz, né? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a luz de Israel é Jesus. Então aqui no versículo 5 está dizendo que serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. E a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas que Quedar se congregarão a ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Então Jesus aqui está dizendo que vai glorificar a casa da glória dele, vai glorificar Jerusalém. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão. E virão primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Então aqui está dizendo que os filhos de Israel virão de longe. E quando eles vierem, virão com muita riqueza. Então, os versos do 5 ao 9 de Isaías 60 está falando da prosperidade de Israel. Israel vai ser uma nação próspera, porque quem vai estar governando ela será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Mas isso é só na segunda volta de Jesus, vinda de Jesus para Jerusalém. Mas hoje, essa nação de Israel que conhecemos hoje, ela aguarda o Cristo hoje. Ela vai esperar, ela vai aceitar o anticristo pensando que é o Cristo. Mas essa profecia aqui é só para a segunda vinda de Jesus. Porque Jesus, a primeira vez que veio, não veio para governar o mundo, mas veio para morrer, para ser o salvador de Israel. Mas eles rejeitaram, né? A segunda vez Jesus vai vir para governar o mundo e para de Israel, fazer a Israel uma nação próspera, né? Então, Isaías 60, do 5 ao 9, fala da prosperidade que a nação terá no reino milenar de Jesus, o verdadeiro Messias dos judeus. O versículo 10 nos diz o seguinte: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Então aqui está dizendo que os gentios, né, versículo 10, nos fala dos gentios servindo a Jesus em Jerusalém. Então eles vão servir a Jesus, os reis, né? E diz mais, né? Aqui Jesus diz o seguinte: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque eles vão levar as riquezas para Jesus em Jerusalém. Porque no meu furor te feri. Então, a gente vê no Apocalipse, né, que Jerusalém vai ser toda destruída. Então, aqui está falando disso. Porque no meu furor, na minha ira, te feri, te destruí, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Então, Jesus tem misericórdia do seu povo de Jerusalém e vai voltar e vai edificar e vai governar, e Jerusalém será uma nação diferente, né? Uma nação próspera. E o versículo 11 nos diz o seguinte, né? E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, conduzidas pelos seus reis. Então aqui no versículo 11 fala de onde vem a prosperidade para Jerusalém. A prosperidade de Jerusalém vem das nações. Então aqui as portas de Jerusalém não vão se fechar nem de dia e nem de noite, porque a toda hora vai chegar bens, riquezas das outras nações. Este Messias de Isaías 60 foi o Messias ensinado pelos sacerdotes aos judeus. Por isso eles não aceitaram e ainda não aceitam o Messias de Isaías 53. Um Messias sofredor, um Messias pobre, condenado à morte de cruz. Então o Messias de 52, do capítulo 53 de Isaías, os judeus não aceitaram, os sacerdotes não ensinaram ao povo de Israel. Eles ensinaram para Israel só o Isaías de 60 e para frente, né? Que é o Messias vencedor, é o Messias próspero, é o Messias governante mundial. E é esse Messias que eles esperam, mas eles, primeiro quem vai vir é o anticristo, dizendo que é o Messias, só que não é. Então, o versículo 12 nos diz o seguinte: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas.
Então, as nações que não servirem a Jesus serão destruídas. Então, no versículo 12 nos diz o que acontecerá, né, com todos aqueles que não obedecerem às leis de Jesus. Por isso, Jesus, no Apocalipse capítulo 2, versículo 27, Jesus diz que regerá ou governará as nações com cetro de ferro, ou autoridade, poder e justiça. Então, aqueles que não obedecerem às suas leis serão punidos severamente. E no Apocalipse, capítulo 2, nos diz isso. Então, vamos lá para Apocalipse 2, vê aqui o 19. Apocalipse 19 diz assim: é o 19, 15. Diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus vai governar as nações com vara de ferro. Mas aqui no Apocalipse, capítulo 2, nos diz o seguinte, capítulo 2, versículo 27, é a mesma coisa, só repetição, diz assim: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, certo? Então, aqui está dizendo que o governo de Jesus será um governo de autoridade, de poder, de justiça, não será injusto. Todos aqueles que não obedecerem a sua ordem serão punidos. Os versos do 13 ao 14, aqui de Isaías 60, nos diz assim: a glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário. Assim glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Preste atenção. Prostrar-se-ão diante dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então, os povos que oprimiram Jerusalém, eles vão vir a Jerusalém. E o que é que eles vão fazer? Eles vão se curvar. Eles vão se ajoelhar, eles vão se inclinar diante de Jerusalém. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão diante dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então, Jerusalém será exaltada, será a principal cidade do mundo. Israel será a principal nação do mundo. E todos estarão lá buscando o Senhor. Então, os versos 13 e 14 nos revela que os que hoje querem destruir Israel, no milênio virão até ela, até o seu rei e senhor, para
trazerem riquezas e adorarem o seu verdadeiro Deus e Senhor, todos eles se ajoelharão, se prostrarão, se inclinarão diante do verdadeiro Messias, do verdadeiro Deus, né? Então, todos vão até a cidade que agora estão odiando. Todos irão até ela, clamando, né? Adorando a Jesus. E o versículo 15 nos diz o seguinte: em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Hoje, Israel está sendo odiado. E aqui o versículo 15 diz: em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Então vai deixar de ser aquela que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi odiada, para ser uma excelência perpétua, para ser a mais poderosa do mundo. Então, este é o capítulo de Isaías, ou melhor, o capítulo 60 de Isaías. No verso 15, Deus diz que Jerusalém, de odiada que eras, ele a constituiu, né? Glória eterna, regozijo, alegria de geração a geração. Ou melhor, Jerusalém se tornará a cidade eterna do Pai eterno. Jerusalém será para sempre de Jesus. Os versos do 17 ao 22 nos diz o seguinte: por cobre, vou ler o 16 também, e mamarás o leite das nações, e alimentar-te-ás ao peito dos reis. Então saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze, e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus inspetores e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. A tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Então, esta é o futuro de Jerusalém, de Israel. Então, os versos do 17 ao 22 nos fala da prosperidade de Jerusalém, do governo de Jesus nesta terra,
mas também da Jerusalém espiritual na eternidade. Então aqui tem alguns versículos que fala da Jerusalém, né, espiritual, Jerusalém perpétua. Então aqui o versículo 19: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então aqui está falando da Israel espiritual, que será na eternidade, que será para sempre, perpetuamente, onde todos servirão a Cristo. Então o capítulo 60 de Isaías está falando tanto de Jesus governando o seu milênio de Jerusalém neste mundo, como também nos fala da Jerusalém celestial na eternidade. Então, vigiem e orem, pois falta pouco tempo, né? Aqui no Apocalipse, né, fala deste governo de Jesus, né? Deixa eu ver bem aqui, no Apocalipse 22, do 3 ao 4, fala da Jerusalém espiritual, né? Jerusalém na eternidade, onde Isaías cita aí no finalzinho dos capítulos, aqui Apocalipse 22, versos 3 e 4, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o iluminará, os ilumina, e reinarão para todo sempre. Então é o mesmo que Isaías diz aqui no capítulo 60, versos do 19 em diante, né? Diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findará. E todos os de teu povo serão justos, todos serão justos, todos serão justificados por Jesus. Todos serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados. Então Deus vai plantar o seu povo no novo céu, na nova terra, na eternidade. Então, são renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, o seu tempo o farei prontamente. Então aqui, esse capítulo 60 está falando das duas Jerusalém. A Jerusalém terrena, que Jesus vem governar, agora já está perto disso acontecer, mas também da Jerusalém espiritual, que depois do milênio, depois do juízo final, todos irão morar nesta Jerusalém que Jesus plantou, que Jesus foi fazer moradas para nós, lá no céu. Então ele está vindo.
Então, capítulo 60 de Isaías está falando tanto de Jerusalém governada, sendo governado, tanto de... Desculpe, então, capítulo 60 de Isaías está falando tanto de Jesus governando o seu milênio de Jerusalém, neste mundo, né, que ele vai reformar, vai fazer tudo de novo. Diz lá que os gentios vão construir os muros, né? E também ele está falando da Jerusalém espiritual. Seja bem-vinda, Dalva. Que o Senhor te abençoe. Então, Jesus está vindo para governar este mundo, mas mais tarde nós iremos para a nossa cidade eterna, né? Então, vigie e ore, pois faltam poucos anos para o arrebatamento e para a segunda vinda de Jesus para esta terra, né? Jesus não vai custar. Então, o falso Messias virá para a sua descendência, virá para o joio, virá para marcar os dele com o seu carimbo, né? Ou melhor, virá para que a mente de todos os deles seja igual à mente dele, Satanás, né? Assim como os de Cristo têm a mente de Cristo, também os do diabo terão a mente do diabo. Assim como os de Cristo creem na verdade de Cristo, assim os do diabo creem na mentira do diabo. Cristo, o descendente da mulher, salvará todos aqueles que realmente têm a sua mente, obedecem a sua palavra e amam tanto a ele, Jesus, como o Pai eterno. João 14, 21, do 23 ao 24. Então, o versículo 21 e o 23 ao 24. Então, o fim será o carnal, o caído no pecado, que é Satanás, recebendo do Pai eterno todos os que, como ele, são carnais e que fazem a sua própria vontade. Em João 3, do 19 ao 20, diz, não é? Que o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, primeiro vem o carnal, primeiro vem o homem terreno, primeiro veio o Adão terreno, primeiro vem o homem caído no pecado, depois vem o homem santo, o homem espiritual, depois vem Jesus. Primeiro vem Satanás governando o mundo para levar, arrebanhar os dele. Depois vem Jesus para pegar os seus, né? Então aqui, mais o espiritual, que é Jesus, o verdadeiro Messias, também recolherá os que foram comprados e lavados pelo seu sangue, todos aqueles que creram na sua palavra da verdade e lhe obedeceram, todos aqueles que se tornaram uma nova criatura em Jesus, todos aqueles que rejeitaram tudo neste mundo caído por Jesus, todos aqueles que a cada dia negam a sua carne, negam a sua vida neste mundo, negam tudo neste mundo, se arrependem dos seus pecados, abandonam os seus pecados para estar com Jesus. Agora minha pergunta é: você já tem Jesus na sua vida? Você já tem certeza que é salvo? Você já recebeu Jesus como Salvador da sua vida? Só existe duas pessoas na eternidade onde você vai escolher para morar eternamente. Uma pessoa se chama Jesus Cristo, o Messias dos judeus. A outra pessoa é Lúcifer, a antiga serpente, que vai ser lançada no lago de fogo com todos aqueles que escolherem ele. Só existem esses dois lugares na eternidade para você morar. E você tem que fazer a sua escolha nessa terra. Quem você vai escolher? Você já escolheu?
Se você ainda não escolheu Jesus e você quer Jesus, ore comigo e receba Jesus como seu Salvador. Então, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu quero ir para a eternidade e governar ainda neste mundo na sua volta com o Senhor. Quero fazer parte do seu reino. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu lhe aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero fazer a sua vontade. Me perdoe. Eu sou errado mesmo. Eu sou pecador. Sou indigno, mas eu estou arrependido dos meus pecados. Estou confessando ao Senhor e quero que o Senhor entre na minha vida e venha morar dentro de mim na pessoa do teu Espírito e guiar a minha vida. Eu quero esta salvação. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Perdoe todos os meus pecados e guie os meus passos. Obrigado, Pai. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente no sacrifício que Jesus fez por você na cruz, e você crê que você é salvo porque você convidou Ele, crendo verdadeiramente nele, então você é salvo. Procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, sem mistura com heresias. E vá servir a Deus e vá crescer, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, peça a Deus para lhe ajudar no entendimento. E vamos crescer, vamos confiando, porque Jesus está vindo. E você, meu irmão, mande essa live para frente para outras pessoas. Ajude, compartilhe, ajude a evangelizar, mandando essa live para outras pessoas verem, aprenderem, estudarem a palavra de Deus. Fique, estude, faça o estudo até o fim. Não veja só 1 minuto, 2 minutos, porque 1 minuto, 2 minutos você não vai aprender nada. Então, se você realmente quer crescer no conhecimento de Deus, então tenha um estudo em profundidade. E até o próximo estudo. Até sábado. Que o Senhor nos abençoe.